Olá, gente, tudo bem? Então, é com muita satisfação que eu estou de volta aqui, véspera aí do Dia das Mães, e aí eu falei assim, gente, eu vou trazer uma palavra para os pais, né? Como criar esses filhos alicerçados na palavra do Senhor, que é extremamente importante, que é algo que vai percorrer ao longo de toda uma vida dos nossos filhos, não é mesmo? E eu que sou mãe de 4, né? Eu tive uma perda e tenho 3 filhos, que é a Sara, o Pedro e o Rafael. E agora, gente, com responsabilidade muito maior, porque eu sou vó e eu tô extremamente feliz por ser vó. Sou vó de 2, do Miguel e do Christian. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, né, para falar justamente sobre os filhos, porque o desejo é o Dia das Mães, mas o desejo nosso é de ter filhos alicerçados na palavra, filhos tementes, que têm o temor do Senhor no seu coração. Então, nada mais justo que trazer uma palavra para as mães. Então, eu gostaria de ler lá em Provérbios 22, capítulo 22 e versículo 6, onde vai dizer assim, ó. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Mesmo quando passar dos anos, não se desviará deles. Você sabe o que o mundo prega? O mundo prega que você não pode opinar muita coisa sobre as escolhas dos filhos, né? Só que o que a palavra diz? A palavra fala justamente ao contrário. Que o nosso desejo, que aquilo que nós temos como objetivo, é extremamente importante para os nossos filhos. Ou seja, os pais, eles não têm desejo mal sobre os seus filhos, mas desejo de coisas boas, né? Então, nós devemos sim, tá? Incentivar aos nossos filhos sobre aquilo também que a gente acha. É lógico que a gente não vai determinar as coisas dos nossos filhos, mas junto com eles nós também podemos ajudar eles a fazer escolhas com mais segurança. Lá em Deuteronômios, capítulo 6 e o versículo 6 e 7, gente, vai dizer assim, ó, isso aqui é palavra, a Bíblia que está falando conosco, é Deus falando conosco, então, eu vou ler aqui com vocês. Que todas essas palavras que eu te ordeno hoje estejam em seu coração. Ensine com persistência seus filhos, converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, em todo o tempo. Nós devemos ensinar aos nossos filhos em todo o tempo. Em toda a caminhada dele, cada fase, gente, dos nossos filhos é uma fase. É uma fase diferente, que nós devemos ensinar, às vezes é repetindo, às vezes é sendo chatos mesmo, né? Porque às vezes a gente repete tanta coisa, tantos ensinamentos, que eles acabam falando, mas meu pai, minha mãe é chato. Tá tudo bem, gente. Tudo isso é normal. Às vezes nós, como os pais, não devemos nem nos sentir ofendidos com essas palavras. Tá? Mas eu garanto para você que a palavra que você lança sobre o seu filho, ela não volta vazia. Seja ela de ruim, quanto de bom, né? E aqui nós estamos falando de coisas que são essenciais para a vida deles, que é a gente falar das nossas experiências, mostrar para eles o lugar de onde a gente veio, o quanto a gente batalhou para estar num lugar melhor hoje. Então, o filho, é necessário que os filhos venham a saber das nossas experiências. Tudo que a gente passou na vida é necessário que eles venham aprender. E cada fase, nós temos que ter ali um olhar para os nossos filhos. Cada fase, desde bebê, a adolescência, nós devemos ter um olhar diferente, né? E buscar conhecimento para ter esse olhar. Lá em Salmo 127, 3, vai dizer assim, ó, os filhos, gente, são como herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. E eles são como flechas na mão de um guerreiro. Gente, o que um guerreiro faz com a flecha na mão? Ele lança a flecha para acertar o que, gente? O alvo. Ele lança uma flecha para acertar o alvo. Com isso, eu estou querendo te dizer o quê? Que é responsabilidade nossa, tanto do pai quanto da mãe, preparar o filho
para esse filho ser lançado e que para que ele venha ser um vencedor em todos os aspectos da vida. Então, assim, é muito importante isso, para que esse filho no futuro venha acertar o alvo, né? Venha realizar o desejo, né? Venha cumprir o propósito para qual Deus o criou. Porque, assim, todos nós fomos criados com um propósito. Deus não nos criou para sermos mais um, e sim com um propósito. Então, para cada ser humanozinho que nasce, Deus manda com um propósito de vida, tá? E é necessário que nós, como os pais, venhamos falar desse propósito, instruir eles a buscar esse propósito. Uma palavra que me chama muita atenção, gente, é uma palavra lá em Samuel, que vai falar sobre Ana, né? Samuel 1:27, capítulo 1:27, onde vai dizer assim, ó: por este filho eu orava, e o Senhor atendeu a minha oração. Gente, o Miguel tá gravando o vídeo aqui comigo, tá? Aqui do ladinho. Que acontece? Quando a gente vai estudar na Bíblia, a gente vê que Ana orou muito, muito mesmo para ter Samuel. Então, assim, um conselho que eu posso dar, gente, é de quando você pensar em ter um filho, ore por ele antes, tá? Ore, leve um tempo para você orar. E para você orar, porque, assim, às vezes é complicado, né? Às vezes vem dificuldades, momentos mesmo ruins, né? Que o inimigo vem para nos afrontar, então é necessário que você tenha esse tempo, né? Se você tiver esse tempo para orar, ele vai ser muito preparar, né, todo ali o seu útero, preparar aquele tempo, né, que você vai ter a mais para buscar, para abençoar o teu filho, dizer, olha, eu quero um filho, né, eu quero engravidar, eu quero ter um filho que seja um cidadão de bem, que venha mesmo assim para falar da palavra de Deus, que venha ser um chefe de família excelente, tá? Que vai marcar a sua geração. E eu olho dessa forma, gente. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês, gente, sobre... Existem dois mundos, né? Que é o mundo espiritual e o mundo natural. O mundo espiritual, gente, o governo é do homem, é o homem que governa, né? E o mundo espiritual, onde o governo é de quem, gente? De Deus, de Deus. Então as pessoas, elas não se atentam para isso. Eu costumo falar muito sobre isso, porque quando Deus me despertou para um mundo espiritual, que é muito maior do que esse mundo natural, foi onde onde eu tive as maiores chaves da minha vida, né? De solução de problema, de tudo, né? Então, assim, hoje nós temos que estar atento muito nesse mundo espiritual, porque os nossos filhos têm nas mãos hoje, gente, muita informação mesmo, muito conhecimento. Por outro lado, gente, eles estão expostos a tantos perigos, a tantas janelas que são abertas, né? Que acabam acessando o coraçãozinho deles. Então, é necessário que nós, como pais, venhamos orar e venhamos fechar um pouco essas brechas, né? Porque você pode ter certeza que no futuro vai atrapalhar, gente. Eu estou aqui para falar que Deus confiou a você, né? O seu filho. Deus confiou a você. E esse processo de moldar o seu filho, ele também é seu. De inserir caráter, inserir valores, ajudar a desenvolver as habilidades, né? Pensar, né, biblicamente sobre a responsabilidade de conduzir seus filhos a Cristo. Você sabia que a responsabilidade de conduzir os nossos filhos a Cristo é minha e é sua? Então, chegamos num tempo onde as crianças já nascem com uma condenação de morte, gente, de morte. Mas morte de quê, né? Morte de valores, morte de fundamentos, morte pela a grande tecnologia que está aí, de morte espiritual, né? E essa condenação, gente, ela é certa, desde que os pais não assumam suas responsabilidades, tá? A autoridade estabelecida por Deus, quando nós assumimos isso, né? A gente está mais distante de tudo isso. Mas quando nós decidimos optar por nos responsabilizar pela vida dos nossos filhos e ensinar como Deus quer que a gente ensina, aí a nossa casa, ela está alicerçada na rocha.
Lá em Tiago 1:5 vai dizer assim, ó, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido, né? Então, assim, se você não tem sabedoria, gente, para educar o seu filho, peça a Deus, porque o Deus vai te dar. Peça a Deus, que Deus vai te dar sabedoria, entendimento. Deus vai conceder o seu coração para que você venha ensinar. E se eu pudesse dar 5 conselhos, né? Para que você, no mundo espiritual, batalhe pelos seus filhos. Que conselho seria esse? Ó, um conselho, ore dia e noite para o seu filho, tá? O primeiro conselho que eu dou é esse. Segundo, jejue pelo menos uma vez por semana pelo seu filho, né? Terceiro, pegue na mão, faça junto com eles, tá? Muitas vezes vai ser necessário você pegar na mão e fazer junto com eles. O quarto, não espere o dia mau chegar para você acordar. E o quinto, o diabo é astuto e ele não brinca de ser diabo. Então, às vezes, acho que um dos maiores problemas que nós podemos passar na vida são problemas relacionados aos nossos filhos. Ou quando eles não estão bem de saúde, né? Ou quando eles entram aí na adolescência, começa a dar muito trabalho. Às vezes o adolescente ele acaba envolvendo com uma droga, com alguma coisa assim ilícita, né? É muito comum a gente ver isso. Mas assim, quando a gente percorre essa estrada toda e que a gente tem esse caminho, né? De muito pé no chão na educação dos nossos filhos, de ser muito transparente, de não culpar as pessoas, porque acaba que tem pais que culpam os amigos, culpam as pessoas. Não, gente, essa responsabilidade ela precisa ser trazida para a gente mesmo, né? Na construção. Como eu falei, a gente trabalha também no caráter dos nossos filhos, ajuda a moldar os nossos filhos, ajuda a desenvolver as habilidades dos nossos filhos, a gente ajuda a despertar. Às vezes os nossos filhos, eles não sabem que têm talentos para determinadas coisas e a gente é que vai ajudar, né? Mas enfim, estou muito feliz, tá, de ter compartilhado essa palavra com vocês. Eu espero, né, que as pessoas que vão ouvir possam colocar ela em prática, porque isso é extremamente importante, né? Para uma vida espiritual, não é só oração, mas como o próprio nome diz, oração, é orar e colocar em ação, né, gente? E com certeza os frutos virão. Certeza que os frutos virão. E assim, muito obrigado, fiquem com Deus, tá? Um feliz Dia das Mães, que você possa curtir aí o final de semana com a sua mãe, possa honrar a sua mãe. E um beijão, gente, muito obrigada.